Vamos lá, pessoal. A gente já falou dos tipos de classificação de sintomas e de fração de ejeção. A gente fala agora dos tipos de classificação em estágios. Desculpem. E a gente divide em 4 estágios. O estágio que é o de risco, o estágio de dano, o estágio de sintomas e o de falência. E aí, basicamente, eu quero que vocês entendam que esses estágios são gradativos, certo? O paciente, normalmente, tendo o fator de risco, ele passa por esses estágios. Por exemplo, como é o estágio de risco, meu senhor? O estágio de risco é onde o paciente ele tem alguma doença crônica, por exemplo, que aumenta a possibilidade dele ter insuficiência cardíaca. Ele ainda não tem insuficiência cardíaca, mas ele tem algo que pode levar à insuficiência. E aí a gente fala de quê, pessoal? A gente fala de histórico familiar, a gente fala de tabagismo, a gente fala de AS, né? HAS, que é hipertensão arterial sistêmica. A gente fala de diabetes mellitus, a gente fala, né, de obesidade. Então, assim, existem diversos fatores de risco relacionados com esses estágios. Então, o estágio de risco é aquele paciente que possui algum fator de risco que pode desenvolver uma doença cardíaca, né? E, consequentemente, a insuficiência cardíaca. Quando a gente passa para o estágio de dano, certo? Qual seria, meu senhor, o estágio de dano, né? O estágio de dano, ele é considerado que o paciente ele já tem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, certo? E aí o que é que acontece? Ele já tem uma disfunção estrutural, ele já tem uma redução da fração de ejeção ou, né, um grande aumento, ele já tem alterações no tamanho, na espessura das câmaras cardíacas, entendeu? Agora uma coisa, meu senhor, fração de ejeção na insuficiência cardíaca vai estar para baixo ou para mais? Vai estar para baixo, certo? É casos raros que tem uma insuficiência quando ele está muito para alto, certo? Então normalmente se danifica, é a fração de ejeção para baixo. Então, como eu estava falando, no de dano, já dá para ver alguns danos perceptíveis, detectados, né, por exames, ecocardiograma, ressonância cardíaca, angiografia, entendeu? Então, o tratamento para o pessoal que está nesse estágio B, concentra em quê? Em controlar os fatores de risco, né, tratar a hipertensão, tratar algum fator que ele já tem, porque normalmente ele vai estar descompensado, entendeu? O estágio C, que é o de sintomas, é muito parecido com esse, só que a disfunção cardíaca já é muito maior, certo? Essa relação com a fração de ejeção já vai estar muito mais comprometida, entendeu? O paciente ele já vai ter, né, sintomas característicos fortes de insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ele já vai começar a cometer a parte respiratória, como eu falei com vocês. Então ele já vai ter graus de dispneia alto, ele já vai ter fadiga relacionada, ele vai ter edema relacionado, vai ter intolerância a exercício normalmente, certo? Então, basicamente, esse estágio de sintomas, ele já tem muitas características fortes para a insuficiência cardíaca, que era o paciente que eu atendi. Ele não conseguia fazer praticamente nada, né? E o último estágio, certo? Que a gente chama até de que ele já tem sintomas avançados, apesar do tratamento, é porque o paciente ele já tem o que? Sintomas graves de insuficiência cardíaca, apesar de ter sido tratado, e tem um prognóstico muito ruim. Então ele já não tem mais característica. Agora, o órgão ele já está entrando em falência. O sistema compensatório que ocorre, né, o coração ele tenta compensar essa patologia, já não funciona mais como deveria. Então a gente já tem basicamente um acometimento muito maior. Então o estágio de falência cardíaca já é o estágio que o coração ele fica assim, ó, eu não consigo mais lutar, eu tô nessa aqui agora e vamos ver até onde vai dar. Então basicamente essa classificação em estágio é nesse tipo, classificação em A, B, C e D, risco, dano, sintomas e falência, certo? Então não esqueçam disso, eles são gradativos.